Doutor Itatiaia. Turma, esse é o espaço que a gente sempre recebe um especialista em alguma área para bater um papo, para responder as dúvidas dos ouvintes, né? E hoje, como eu te disse, eu estou recebendo o auditor fiscal da Receita, Murilo Cerqueira Xavier. Por que eu estou recebendo ele? Porque começa hoje o prazo para o envio da declaração do imposto de renda. Os contribuintes têm então até o dia 31 de maio para acertar as contas com o Leão. Em Minas Gerais, são cerca de 4 milhões de pessoas que precisam enviar os documentos. E para responder essas dúvidas, estou batendo um papo com a gente sobre esse assunto. Repito, eu estou com o auditor fiscal Murilo Cerqueira Xavier. Murilo, bem-vindo mais uma vez. Vamos responder a dúvida da turma? Vamos lá. Peixe, começa aí, manda áudio pra gente. Boa tarde, Júnior. Meu nome é Rogério, eu falo aqui do bairro Céu Azul. Eu sou MEI, sabe? Mas, infelizmente, eu não tenho faturado, rapaz, no ano nem chegando nem a 20 mil, entendeu? Então eu gostaria de saber se eu preciso declarar, tá? Um abraço, viu? Sou fã de vocês aí, ouvinte assíduo da Itatiaia. Murilo, não só a pergunta do nosso ouvinte que veio por áudio, mas várias perguntas chegaram aqui por meio de mensagem também, perguntando sobre essa relação do MEI, ou seja, sou MEI, tem ou não que declarar? Tá, muito bem, vamos lá. A gente pode começar essa explicação, essa resposta para esse contribuinte, trazendo as regras de obrigatoriedade que a gente tem no geral para todos os contribuintes. Regras que colocam ali a obrigatoriedade para esses contribuintes fazerem a sua declaração. Regras básicas, né? Então a primeira delas é, se o contribuinte teve rendimento acima de R$ 28.559,70, ele é obrigado a transmitir a sua declaração, colocar ali todas as suas informações de todos os rendimentos dele, né? E assim também se aplica para esse contribuinte que é MEI. O MEI, ele tem as suas obrigações próprias pelo seu regime, seu CNPJ ali, está relacionado à questão do Simples Nacional, mas se decorrente da sua atividade ele obteve esse rendimento que eu comentei no início, acima de R$ 28.559, ele também deve fazer a sua declaração. Ou seja, não é por causa da atividade, mas sim pelo tanto que ele recebeu. Exatamente. Resumidamente é isso. Pelo áudio, ele tem recebido aí R$20 mil no ano calendário, né? Então, por essa regra, estritamente por essa regra, ele não estaria obrigado a fazer a sua declaração. Agora, se, por exemplo, ele cair em alguma outra regra, vamos supor que ele recebeu algum outro rendimento isento, acima de um determinado valor. Salário também junto com o MEI. Se ele tem uma outra atividade, né? Então, essa análise, no geral, ele vai ter que fazer. Entendi. Tem mais um áudio aí, Peixe? Manda pra gente ver. Minha dúvida sobre declaração de imposto de renda, eu gostaria de saber se a pessoa que recebe um aluguel, ela precisa declarar esse recebimento do aluguel como rendimento, e para quem paga aluguel, ele pode deduzir também o pagamento do aluguel na declaração do imposto de renda? Aqui é a Madalena Campos, bairro Nova Suíça. Madalena está com uma dúvida interessante aí, Murilo. Ela está falando que se recebe, né? Se ela recebe, se ela precisa declarar e se ela consegue deduzir de alguma forma também. Essa dúvida da Madalena é bastante interessante para a gente comentar. Quando a gente pensa nos rendimentos, às vezes a gente relaciona muito com o nosso emprego. A gente tem um trabalho, trabalha numa empresa, a gente recebe o nosso salário ali todo mês, então esse é o nosso rendimento mensal. E aí no final do ano, no começo do ano seguinte, a gente presta as nossas contas junto à administração tributária, que é a Receita Federal. Só que se nós recebemos rendas de outra fonte, isso deve se juntar àquilo que a gente recebe mensalmente. E uma opção e um exemplo que a gente pode dar é justamente esse da Madalena, que seriam os rendimentos provenientes do aluguel. Então, isso tudo que ela tem recebido, né, que é proventos aí desse imóvel que ela possui, ela precisa também declarar, juntar com as outras fontes de renda que ela possui. E com relação à dedução, que seria o outro ponto, né? Olha, por falta de previsão legal, a gente não tem como dar esse respaldo, então não pode. O contribuinte que paga o seu aluguel, ele informa sim na sua declaração de imposto de renda que ele paga aquela quantia para um determinado destinatário, né, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, só que ele não pode utilizar isso como dedução para sua obrigação tributária. O que a gente pode deduzir no imposto de renda? Existem algumas deduções, né, que são previstas em lei. Como, por exemplo, gastos com médico, saúde, né? Dentista, saúde em geral, né? É importante que o contribuinte ele guarde consigo as notas e recibos que dão respaldo a essa dedução do imposto que ele está ali colocando.
mas ele tem esse direito, ele pode fazer dedução. Outro ponto que a gente pode citar são gastos com educação. Então, escola básica, ensino fundamental, médio, nível superior, tecnólogo, ele consegue também realizar essa dedução, limitada a um valor, tá? Previsto em lei, mas ele consegue também fazer a dedução, né? Aquele contribuinte que tem um dependente também, um filho até 21 anos, ou então um filho até 24 anos que esteja na faculdade, também ele consegue fazer essa dedução. Uma das possíveis deduções que a gente tem. Deixa eu privilegiar também as pessoas que mandam por texto aqui pra gente. Olha, meu nome é Silvana, sou funcionária pública e sempre que recebo meu salário, já recebo com um desconto do imposto de renda. Todo mundo é assim, né? Já tem um desconto lá. Porém, todas as vezes que declaro, Murilo, ainda pago um valor, e ela diz que é exorbitante, que é calculado em cima dos meus vencimentos anuais. Eu não consigo entender por que eu pago tanto se já está descontado todo mês. Isso é uma coisa que muita gente reclama, assim, né? Mas é assim que funciona, né? Isso. Esse pagamento mensal que é feito, esse desconto, é uma antecipação do imposto daquilo que ela ganhou num determinado trabalho que ela tem, alguma vinculação ali empregatícia que ela possui. Então a gente faz uma antecipação mensal desse imposto, as empresas são obrigadas a fazer essa retenção. Só que no momento em que são prestadas as informações no ano seguinte, através da declaração de imposto de renda, pessoa física, que é o que a gente está passando agora, começando hoje, né, a declaração, ali serão também informados outras fontes de rendimento, porventura ela tenha, né? Então, por exemplo, o que a gente acabou de falar agora, os aluguéis, né? E pode ser que mensalmente ela não tenha caído ainda na faixa maior de tributação, que é 27,5. Mas quando junta com outras fontes ali, ela cai então no 27,5, por isso que é feito um pagamento a mais. E o contrário também. Pode ser que nas retenções mensais o contribuinte ele pague um pouquinho mais de tributo, só que quando ele vai fazer o ajuste, ele consegue ali colocar as deduções com despesas médicas, dependente, despesas que foram de ensino dos filhos, por exemplo. E aí recebeu. E aí ele consegue, pagou a mais, ele recebe então a sua restituição. Ô Murilo, a Bolsa de Valores, quem tem ação na Bolsa de Valores, e aumentou muito o número de pessoas que entraram na Bolsa, o número de pessoas que entrou na Bolsa de Valores nos últimos anos. E aí a pergunta é, as pessoas que entraram na Bolsa, essas pessoas precisam declarar também essas ações que eles compraram lá? Esse também é um ponto muito interessante, justamente por isso que você comentou. De 2021 para 2022, a gente teve um aumento significativo de brasileiros que estão operando em Bolsa de Valores. Ele chegou quase a 19%. Até o ano passado, as regras que a gente tinha com relação à declaração desse tipo de contribuinte era que qualquer contribuinte que fizesse alguma operação em Bolsa, por exemplo, uma simples compra de uma ação, já estava obrigado a fazer a sua declaração. Para este ano, essa regra ela foi flexibilizada. A gente alterou um pouco essa regra, tá? Essa é uma das novidades para esse ano, tá? Então, só será obrigado a fazer a declaração neste ano aqueles contribuintes que operaram acima de uma determinada quantia, que é no valor de R$40 mil, tá? E existe uma outra regra... Então vai pegar poucas pessoas, né? Agora, existe uma outra regra, são duas regras. Essa é uma delas, acima de 40 mil. Outra, independente de valor, se obteve ganho na alienação, na venda de ações. Entendi. E aí sim, ele teve um ganho líquido que lá será tributado, e ele precisará fazer a sua declaração também. Então, são duas. Simples fato do contribuinte comprar uma ação naquele determinado ano, seja em 2022, não o obriga. Só que se ele fez alienação, operou na bolsa, vendeu acima desse valor, ou teve algum ganho líquido nessa alienação, aí ele estará, então, obrigado a fazer a sua declaração. Ô Murilo, esse papo é muito bom, nosso tempo já está estourado ali, mas eu vou convidar vocês outras vezes para vir aqui, para conversar mais com a gente, tirar mais dúvidas. Eu acho esse momento aqui importantíssimo para a gente ir esclarecendo as pessoas. Mas eu queria, para a gente fechar, que você dissesse, tem alguma novidade, alguma coisa importante para esse ano que as pessoas precisam ficar atentas para não errar na hora da declaração? Tem sim, Júnior. Algo muito importante de tudo que a gente poderia comentar aqui está relacionada à funcionalidade da declaração pré-preenchida. Essa declaração, ela traz já algumas informações prévias do contribuinte. Então, por exemplo, de fonte de pagamento, de banco, de operações imobiliárias, já puxa a declaração pré-preenchida, já puxa essas informações e deixa mais pronto para o contribuinte. Isso tem uma grande vantagem que é facilidade para o contribuinte e também a gente evita erros de preenchimento da declaração. E para incentivar ainda mais o contribuinte, a Receita Federal ela incluiu no rol de prioridades para receber a restituição quem utilizar da funcionalidade pré-preenchida. Então, isso é bem legal de falar.
E também, quem optar pelo restituição via Pix, chave CPF, também estará no rol de